Muito bom dia, graça e a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo, estamos fazendo a série sobre sacerdócio, 40 dias de jejum e de oração. E nessa série nós estamos no 4º dia. Nos 3 primeiros dias falamos sobre a cegueira, sobre o aleijado, sobre o rosto defeituoso e hoje eu gostaria de falar sobre o corpo deformado. Lembrando que nós estamos falando numa linguagem espiritual. Amém? O corpo deformado em algumas versões está desproporcional e em outras membros muito compridos. O texto de Levítico 21, a partir do 18, diz assim: pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou corpo deformado. Eu conheço a história de uma jovem que ela tinha uma deformação espiritual. A sua vida não era comum, não havia uma estabilidade, uma normalidade. Como seria a vida de um cristão normal? Uma pessoa que busca o Senhor. A leitura da palavra é algo que deve existir na rotina de um crente normal. De tempos em tempos, nós passamos por algumas provas para vencer e o Senhor, Ele pontua nas nossas vidas algumas situações diferenciadas para que possamos avançar na nossa vida ministerial, na nossa vida comum. Só que essa pessoa, ela não tinha uma vida normal, não era pessoa de leitura bíblica, não era uma pessoa que gastava tempo em oração, só que ela se achava muito crente, ela se achava muito santa e ela queria ter picos emocionais e em alguns momentos queria ser profeta do Senhor. Raspava todo o seu cabelo e vivia com roupas estranhas, atitudes diferentes, jejuns fora do padrão. Essa mulher, ela estava sempre se expondo dessa maneira e logo ela tinha um declínio espiritual e cometia mais um escândalo. Sua vida voltava a ser um fracasso. Teve um jovem de uma igreja batista, de um dos pastores da Convenção Batista, que ele também tinha esse mesmo comportamento. De tempos em tempos ele queria ter picos de santidade e uma vez ele começou a jejuar por muito tempo, sem um devido preparo, sem um acompanhamento, um jejum muito prolongado, sem que ele tivesse sequer o acompanhamento do pastor ou da igreja. Ele foi procurado pelo pastor e o pastor disse para ele se cuidar, porque senão poderia acontecer algo de mais grave com ele, inclusive na saúde. Aquele homem, ele não se cuidou e ele desmaiou no meio de um culto. Nós temos que fazer tudo para o Senhor dentro de uma normalidade. Temos que ter ações dentro da igreja, dentro de um equilíbrio. Isso deve ser uma vida de um cristão normal, uma vida de um crente fiel. Quando nós tomamos essas ações pontuais, esses picos de santidade, a maioria das vezes é porque nós queremos fazer algo de forma carnal, ou a nossa alma clama pelos holofotes e queremos chamar a atenção para nós mesmos. A Bíblia fala que nós temos que ser temperados, pessoas normais em santidade. Então, faça um jejum responsável, busque ao Senhor dentro das suas limitações, não quebre o seu propósito. Talvez você tenha falado que gostaria de fazer o jejum, mas você não está cumprindo, porque você vive de momentos, vive de emoção, e Deus não se agrada disso. Deus não quer ter sacerdotes ao seu serviço que seja dessa maneira desproporcional, que tenha um braço maior do que a perna, que tenha os pés, o nariz muito grande, que haja de maneira leviana na casa do Senhor. As pessoas que você vai cuidar futuramente vão observar isso. E isso não vai trazer para você bênção. Você vai se tornar uma pessoa marcada por causa dos desleixos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está me assistindo, que está me vendo, Senhor, e que tem o propósito de agir, Senhor, na sua casa, no ministério, Senhor, dentro da sua família. Pai, em nome de Jesus, dê a essa pessoa, Senhor,
uma vida moderada, uma vida cristã normal, que não haja desproporcionalidade, mas que haja equilíbrio em tudo que for fazer. Que ela tenha, Senhor, uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual de oração, de leitura bíblica, de jejum, Senhor, nas ações, que não seja, Senhor, ações tomadas por impulsos emocionais, impulsos carnais, mas que seja, Senhor, uma pessoa voltada, Senhor, ao Evangelho da cruz, o Evangelho da santidade, e que não seja vergonha para os pequenos, para aquelas pessoas que futuramente, Senhor, cruzarem o seu caminho, para que ela possa pregar o Evangelho do Reino. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos por esta palavra de alerta, em nome de Jesus. Amém.